Boa noite a todo mundo, agradecer a presença aí de todo mundo. Vamos fazer a abertura aí do segundo dia do Seminário Cultural Carioca 2017. Eu vou falar um pouquinho, peço aí para quem já teve ontem, aí ouvir um pouco do que eu já falei ontem, falar um pouquinho da história do evento. E vou apresentar nossos palestrantes de hoje também. Bem, o seminário, como alguns já sabem, como a gente está vendo aí no site do projeto e tudo, foi um evento que a Sagre criou em 2011. Lá atrás, a gente já sentia essa necessidade de ter um fórum para debate, um espaço para a gente debater. A gente vê no mercado, já falando um pouco aí a gente vê no mercado hoje um distanciamento grande, assim, a pessoa acha, lei de incentivo, uma coisa tão longe, tão distante. E em 2011, o mercado ainda se profissionalizando, essa distância era ainda maior, né? Então a gente criou esse evento, que contou durante esse ano, com a participação de representantes da Secretaria Estadual de Cultura, a Subprefeitura do Rio, para falar sobre legalização de eventos. A gente teve o presidente da Comissão de Direito do Entretenimento da OAB. Em 2012, a gente teve a Eliane Costa, gerente da Petrobras. O Enilton Menezes, Ministério da Cultura, teve aqui 2 anos com a gente também. E o Ministério teve representado em 2014 também, aqui, o Kleber em 13 e o Ivan em 14. Então, a Light já teve aqui algumas empresas patrocinadoras, a Ampla, a Secretaria Estadual de Cultura, que ontem, acho que a maioria aqui esteve ontem com a gente aqui. A gente teve uma palestra, a participação do secretário André Lazzaroni foi bem interessante. A Carla falou bastante também da Lei Estadual de Incentivo. Então, esse é o 7º ano do nosso evento. A gente tem que agradecer muito a SPM, que recebe a gente aqui desde 2011, sempre deixou as portas abertas, dá toda essa infraestrutura aqui para a gente. Então, a gente agradece muito a SPM, a equipe aí do audiovisual também, que dá sempre toda essa atenção para a gente. E já que a gente está em agradecimentos, eu preciso agradecer aqui também, claro, faço questão, agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura do Rio de Janeiro, os nossos patrocinadores também, especialmente o Colégio PH, o Brasas e a Prima Vida. E a Secretaria, eu queria até aproveitar, apesar do nosso Eduardo Nascimento, o líder hoje da CCPC, não está aqui presente, eu vou aproveitar a presença do Eduardo para já fazer um agradecimento especial à equipe da CCPC, a equipe da Comissão Carioca de Promoção Cultural, que é quem toca esses procedimentos desde 2013, a comissão foi criada e é quem faz a lei de incentivo acontecer. O Eduardo vai falar hoje disso, a Fabiana também, na fala dela, com certeza vai falar um pouco da lei DSS. Então, quero deixar aqui um agradecimento público ao dia a dia ali de todo mundo, porque a gente trabalha com a lei de incentivo, a gente cobra muito, né? A gente quer muito a resposta do projeto, vai ser aprovado ou não vai. A gente critica muito a agilidade das coisas. O poder público não tem a mesma agilidade que a gente tem no nosso dia a dia. Mas a gente sabe que lá dentro tem pessoas, não é só papel, não é só um sistema, né? Tem gente lá por trás, e que no dia a dia está se esforçando, está correndo atrás disso para atender a gente, né? Para servir aí a cultura do município. Então, claro que a Secretaria Estadual de Cultura também tem seus méritos, mas eu queria agradecer especialmente a CCPC, que de 2013 para cá realmente está fazendo a diferença. A gente vê no mercado, a gente sente isso com as pessoas. Então, ontem a gente recebeu a Secretaria Estadual de Cultura com o secretário André, com a Carla Prete, que é a superintendente da Lei de Incentivo, e a gente também, eu gostei muito, particularmente, da palestra do Marcos André, do Rio Criativo. Eu acho que, não sei se todo mundo já conhecia o Rio Criativo, mas o Rio Criativo, como ele mostrou aqui, já levantou muitas empresas, muitos negócios criativos, né? É uma incubadora que tem muitas empresas hoje, a Benfeitoria, por exemplo, a plataforma de crowdfunding, talvez a maior do Brasil, nasceu lá.
Tem outras empresas que fazem eventos grandes hoje, que nasceram lá, como a gente viu ali, o Marcos mostrando. Eu fiquei impressionado com alguns números que ele mostrou também, do Rio de Janeiro, comparando. O mais impressionante foi o do turismo, né? Ele falou que o Brasil inteiro, por ano, recebe 5,4 milhões de turistas. E só o Museu do Louvre, 8 milhões e meio, 8 milhões. Só o museu, não é Paris inteiro, nem a França, né? Então, assim, ele deu um recado que eu achei bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Às vezes a pessoa não linkou na hora, mas eu acho que a incubadora ali, o Rio Criativo, dá um bom caminho, independente de você estar incubado ou não, de você ter uma visão de negócio moderna e criativa, que é isso que as empresas procuram hoje. Eu vou já passar a palavra para a Fabiana, eu acho que é um pouco do que ela vai falar, né? A gente esteve junto no evento da ASENRIO, Associação de Entretenimento do Rio, que a gente vai ter amanhã, o Cláudio Rocha, o vice-presidente, vai estar aqui falando. A discussão era sobre captação de recursos, que é o que todo mundo quer saber, como conseguir patrocínios, e a gente falou, olha, os grandes também têm dificuldade de conseguir patrocínio. Os famosos também têm dificuldade, porque a gente ouve muito, que o meu projeto é desconhecido, é pequeno, tem dificuldade. Tem, cara, mas o cara grande também tem dificuldade de conseguir patrocínio. Então, eu acho que a lei de incentivo é um diferencial para o projeto, seja ela estadual, federal, municipal, é um diferencial. Já foi um diferencial competitivo, hoje é quase uma exigência do mercado. Dependendo do tipo de projeto que você tiver, o seu patrocinador vai perguntar se ele é incentivado. Mas eu acho que as iniciativas bem planejadas, bem estruturadas, com apresentações de fácil entendimento, que o patrocinador recebe 20, 25 projetos por dia. Então, é difícil ele entender todos os projetos, ou ele dar aquela devida atenção a todos os projetos. Todo mundo acha que o seu projeto é o melhor, ou que tem mais coisas. Eu acho que uma boa pesquisa sobre a política de patrocínio das empresas, não mandar para todo mundo, né? Aquele spray and pray, né? Você dá o spray e depois reza. Não é captação de patrocínio, sinceramente, não acho que é assim. Então, assim, eu vou chamar a Fabiana, que pode falar muito melhor do que eu de captação de recursos, e já agradecendo a presença dela e agradecendo a presença de todos vocês. Hoje, espero que amanhã também vocês estejam com a gente. A gente está ao vivo no Facebook também, quem quiser divulgar para os amigos, ao vivo. E, então eu vou chamar e peço aí uma salva de palmas para a Fabiana Costa, diretora da Baluarte. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema, que é o conceito de responsabilidade cultural e sua aplicabilidade em investimentos socioculturais. Eu não vou fazer nenhuma explicação específica sobre a lei do ISS. Eu vou falar sobre estruturação de investimentos de patrocínio, especificamente dentro de iniciativas privadas, que é o ramo que a gente atua com mais presença. E eu vou contar para vocês qual é o nosso processo, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha isso com os nossos clientes, que eu acho que isso ajuda também aos produtores. Eu acho que a plateia é basicamente formada por produtores, né? Eu acho que isso acaba ajudando também os produtores pensarem nesse processo, né, de exatamente o que o Marcos estava falando, de entender que projeto tem perfil para cada empresa. Às vezes o projeto não conversa com uma empresa, conversa com outra. Existe essa adequação e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Bom, primeiro eu vou explicar aqui o que é a Baluarte. A Baluarte é uma empresa especializada em consultoria e gestão de projetos culturais. A gente está há 12 anos no mercado e a gente tem uma área que é a área de planejamento e execução de projetos, que essa é a Baluarte Projetos, e tem a Baluarte Consultoria, que essa é a parte que eu sou a diretora, que a gente atende empresas que querem se estruturar para começar a investir nesse ramo, que não é só de cultura, a gente fala que é sociocultural, porque tem esporte também, tem fundo de infância e adolescência, tem lei de idoso, tem lei da saúde, e aí a gente vai vendo o que é perfil para cada empresa e estrutura essa plataforma de investimentos. Bom, essa é a nossa missão,
transformar pessoas e gerar impactos no mundo através da potência criativa. Não sei quem aqui já teve oportunidade, quem conhece o Sistema B. O Sistema B, ele é um movimento global que classifica, que sela empresas em prol de resultados positivos para o mundo. Então, o slogan deles é: não somos as melhores empresas do mundo, somos as melhores empresas para o mundo. E aí, isso começou fora do Brasil, e a gente está há alguns anos aqui no Brasil. A Baluarte foi selada em 2015, reselada em 2017. Recentemente, a gente passou a assinar também o Pacto Global. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses são os 5 objetivos com os quais a Baluarte mais se alinha. E agora a gente vai entrar especificamente no tema da nossa discussão de hoje aqui. Bom, eu vou começar falando sobre o que seria responsabilidade cultural. A responsabilidade cultural, ela tem alguns pressupostos. O primeiro pressuposto está baseado no direito à cultura. Fazendo parte da Declaração dos Direitos Humanos. Então, a gente entende que o direito à cultura é um direito básico. Temos também como pressuposto o pleno exercício aos direitos culturais, que está na nossa Constituição brasileira. O desenvolvimento sustentável, que também baliza o desenvolvimento desse conceito de responsabilidade cultural, que está completando 30 anos em 2017, mas ainda assim a gente vê que majoritariamente as empresas não pensam estrategicamente, não se debruçam sobre esse tema. Acho que a gente está num momento aqui também bastante polêmico, né, de crise moral, de forma de atuação, e o conceito de responsabilidade vem um pouco responder essa forma de questionamento, né, que é se posicionar de maneira clara, tendo alguns objetivos que eu vou passar no próximo slide, tá? E acho que a gente também está passando por um processo de amadurecimento das pessoas entendendo o conceito de cidadania dentro do princípio de direitos e deveres, então exigindo cada vez mais o que é seu de direito, participando de todos os deveres que também, como cidadãos, somos responsáveis. E o conceito de responsabilidade cultural, ele entende a cultura como um meio de protagonismo e expressão, uma ferramenta de transformação social e cidadania, e entende que a cultura é também um movimento econômico de alto potencial de renda. Então, a gente está falando de um setor que emprega muita gente, que movimenta um percentual significativo do nosso PIB e que, ao mesmo tempo, tem um baixo impacto ambiental. Então, é um investimento que tem aspectos bastante positivos. A cultura como uma atitude de marca e como uma estratégia para a promoção do desenvolvimento. De modo geral, a responsabilidade cultural, ela precisa fazer parte da política organizacional de uma empresa. Ela precisa ser abraçada como parte do processo organizacional para o pleno desenvolvimento e exercício da cidadania. Isso é um posicionamento institucional, então a empresa se declara diante de alguma causa. Vou explicar um pouquinho como é que a gente chega nessa definição de causa. E se posiciona institucionalmente sobre essa causa, desenvolvendo ações, enfim, apoiando movimentos nesse sentido. Ela também tem que fazer parte da cidadania corporativa relacionada ao desenvolvimento, e ela acaba sendo uma ferramenta para melhorar a qualidade e o acesso à cultura. A responsabilidade cultural, ela pode ser aplicada tanto para os proponentes como patrocinadores, entendendo que a gente sabe que a cultura tem todos os seus aspectos simbólicos que a gente falou acima, mas tem também os seus aspectos que são bastante palpáveis, né, de resultados, de transformação e de geração de renda, seja lá o que for. Mas eu, particularmente, hoje vou focar nessa questão da responsabilidade cultural para os patrocinadores, tá? Como é que a gente faz isso com os nossos clientes. Bom, isso está claro, né, que a gente está enfrentando aqui um momento de mudanças no mundo, né, paradigmas sendo quebrados, realidades sendo colocadas aqui à nossa frente, a gente tendo que repensar a todo momento o que a gente entendia como estático, não é? A gente está passando aqui por um momento meio turbulento. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês que é importante para a gente entender como é que é. Não sei se vocês conhecem o Trust Barometer. É uma pesquisa aqui realizada
com alguma frequência, que é para medir a confiança do público em alguma empresa. Tá? Dessa pesquisa, no Brasil, os entrevistados, 75% dos entrevistados afirmaram que confiam na empresa, majoritariamente, para promover mudanças. Isso estava na frente de instituições ONGs, universidades e também do próprio poder público. Então, de modo geral, a sociedade entende que as empresas são as mais confiáveis pela promoção dessa mudança. 78% afirma ainda que as empresas são as instituições, para além de serem as mais confiáveis, elas são as mais preparadas para acompanhar essas mudanças no mundo. Outro dado interessante é que 90% dos entrevistados concordam que uma empresa pode tomar atitudes que aumentam os lucros e, ao mesmo tempo, contribuem para melhorar as condições sociais e econômicas na comunidade onde atua. Então, o que fica claro diante de todo esse cenário? A gente tem um momento de mudança, a gente tem uma sociedade que espera da empresa, do setor privado especificamente, o norteamento dessas mudanças, a orientação dessas mudanças, e a gente tem um espaço aqui entre o que a sociedade percebe e o que as empresas fazem. Então, qual é o ponto que a gente atua? A gente atua orientando as empresas que a gente precisa estabelecer uma causa, a gente precisa definir uma causa para se posicionar nesse mundo em mudança e trabalhar em prol desta causa. Algumas causas fazem sentido para uma empresa, outras causas fazem sentido para outras. A gente vai desenrolar isso ao longo das apresentações, mas, de modo geral, é isso. É importante que a gente eleja uma causa e, para se colocar no mundo que está em mudanças, a gente precisa deixar isso muito claro. Para quem vai enviar projetos, para os nossos stakeholders, para todo mundo que faz parte da cadeia que a gente está envolvido. Enfim, da sociedade como um todo, né? E qual é a melhor forma de definir esse caminho, né? A gente costuma brincar que, na medida em que eu não sei para onde vou, qualquer caminho me é válido, né? Então, a gente tenta definir exatamente qual é o caminho que eu quero seguir, qual é o ponto final que eu quero chegar, e vai construindo isso para chegar lá. A gente classifica os patrocínios em 3 momentos. O primeiro momento, que é o momento mais beneficente, assim, de indicação pessoal, que não tem uma estruturação diária muito definida. O segundo momento, que ele é mais reativo, ele está relacionado a respostas a demandas. Então, na medida em que a empresa recebe uma demanda, ela responde àquela demanda. Ela não tem nenhuma movimentação estratégica. Isso eu faço porque isso eu não faço porque aquilo. Simplesmente, nesse momento, eu acho que isso aqui funciona, ok. Isso aqui eu acho que não funciona, ok. E o terceiro momento, que é onde a gente trabalha, né, efetivamente, que é uma forma de patrocínio mais ativa, que é um posicionamento estratégico, que é um entendimento de onde eu quero chegar, quais são os valores que eu vou trabalhar, qual vai ser a minha causa. A gente vai evoluir um pouquinho nesse caminho. E acho que o caminho é esse: estabelecer quais são os meus objetivos, quais são os resultados que eu quero atingir e se posicionar, ter uma atitude diante desse cenário. Obviamente, o primeiro momento é de entender, de imersão da empresa, né, de entender quem é essa empresa, com quem ela fala, quais são os objetivos dela, enfim, quais são os valores. É um momento de imersão, para a gente chegar num ponto de equilíbrio entre o que a empresa é e o que ela pode fazer no segmento de investimentos socioculturais. Isso, mais uma vez, reforçando, é muito claro que a gente tenha estabelecido quais são os objetivos que a gente quer no final desse processo inteiro. A gente tem 2 formas de objetivos, alguns que são tangíveis, né, e outros que são intangíveis. Então, os tangíveis estão mais aqui na questão de valoração de marca, troca de ingresso, evento de relacionamento, e outros intangíveis que estão mais ligados à questão da confiança, do prestígio, da experiência, do engajamento. Esse é o caminho que a gente faz. Então, a gente começa primeiro montando uma estratégia, planeja a execução dessa estratégia, executa a estratégia. Ao longo do ano, a gente avalia se aquela estratégia que a gente definiu fez sentido. No final do ano, a gente chega, e aí? O que a gente definiu aqui fez sentido? Ah, fez. Então, vamos revalidar, continuamos no ano que vem. Não, não fez. Vamos acertar aqui, vamos acertar ali, vamos mudar, vamos melhorar. Isso é uma ação contínua, para a gente se reavaliar o tempo inteiro se o que foi pensado enquanto estratégia
a gente, de fato, atingiu aqueles objetivos que a gente apontou lá na frente. Alguns dados da pesquisa do Mundo Marketing e Relevância Brasil. 41% das empresas não incorporou a questão dos patrocínios. 73% aplica a questão dos patrocínios somente como estratégia de marketing. 61% como uma oportunidade pontual. 59% é de acordo com a gestão vigente, né? 44% não é uma ação contínua, então é uma ação pontual. Esse ano dá, vamos, esse ano não dá, não vamos, tenho equipe, faço, não tenho equipe, não faço. Acaba sendo muito descontínuo, né? Apenas 36% das empresas pesquisadas apontou o patrocínio como um dos pilares da empresa. Então, a gente vê que a gente tem um contexto complexo, diverso, necessário, que a gente precisa se posicionar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma lacuna aqui. A gente está falando de menos de metade das empresas com potencial de investimento, entendendo o patrocínio como uma área a ser desenvolvida dentro das empresas. Mais alguns dados: 56% definem patrocínios de acordo com propostas recebidas, 50% de acordo com a escolha dos diretores, do CEO, do sócio, seja lá quem for. E esses foram os 3 principais objetivos apontados nessa pesquisa. 71% recall de marca, 63% experiência e 55% estimular o uso de algum produto ou serviço, ou mesmo fomentar as vendas. Esse é um dado bem interessante, que 36% não avalia resultado, e isso é uma coisa que a gente preza muito e orienta as empresas que trabalham conosco para a gente ter esse hábito, essa rotina de entender se a gente conseguiu atingir os objetivos, se a gente conseguiu ter os resultados que a gente estava esperando. E o dado mais curioso dentro desse processo, que 55% avaliam, dos quais 61% desses 55% não estão satisfeitos com o resultado obtido. O que nos leva a crer que não houve esse momento de entender, criar uma estratégia, de planejar essa estratégia, de executar a estratégia e avaliar e voltá-la para cima, que é um movimento contínuo, que é uma grande pena. 36%, isso aqui é um dado importante também, 36% das empresas investem menos de R$200 mil e 17% apenas investem até R$1 milhão em patrocínios. A gente está falando aqui, então, majoritariamente de empresas com potencial pequeno de investimento, e essa é uma pergunta que a gente responde sempre. Mas a minha verba é tão pequenininha, será que eu preciso mesmo pensar numa estratégia de patrocínio? E a nossa resposta é sempre que sim. Se a gente quer atingir aquele objetivo, se a gente quer promover alguma mudança de fato, se a gente quer fazer parte dessa diferença, a gente precisa saber onde a gente vai chegar. A gente precisa se estruturar para isso. A gente trabalha basicamente com a abordagem do Design Thinking. A gente tem aí bastante experiência com as leis de incentivo de modo geral, né? Eu mencionei aqui já no começo da apresentação. A gente faz o acompanhamento desses patrocínios para conseguir mapear os resultados no final. Tudo isso para a gente buscar um sentido para esses patrocínios, que vai ser a nossa grande causa no final. Tem esse momento que é de avaliação interna da empresa, tem um momento também que é de avaliação externa. Tudo isso para a gente conseguir descobrir qual é a nossa grande pergunta. Então, a gente passa muito tempo dentro da empresa tentando formular a pergunta certa, que ao final do processo inteiro eu vou ter que ter respondido. Então, óbvio que cada empresa tem a sua pergunta própria, seja, vou falar qualquer uma. Como alinhar meu interesse de sei lá o quê com investimento sociocultural? Então, aí a gente chega nessa pergunta, que ao final do processo, o resultado do meu projeto tem que dar conta dos meus projetos, né? E vai depender do volume de investimento, de potencial que a empresa tem que dar conta de responder. E aí a gente define qual é a causa que a empresa vai trabalhar, quais são os valores daquela marca que vão ser reforçados nos projetos dentro da política de patrocínio, quais são os atributos, os objetivos e a linha de ação para cada um desses objetivos. Então, cada objetivo tem suas linhas de ação específicas. Isso aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada. Isso é um resumão de um documento de um cliente nosso,
que é o que a gente chama de uma matriz estratégica, tá? Ele, por exemplo, a gente definiu essa causa junto com eles, fazer junto à Iralém, porque eles tinham muito internamente essa questão da interdependência, da necessidade do trabalho de um impactava no outro, então era sempre um processo em cadeia. O principal valor a ser trabalhado dentro da empresa era a transdependência, com esses atributos, né? Coletivo, cooperação, cuidado, respeito, sincronia e união, trabalhando nessas 4 macro-áreas: cultura, esporte, saúde e na questão social. A lei social, como basicamente a gente só tem o fundo da infância e adolescência, acaba que as leis de cultura respondem também um pouco sobre essa demanda social. Vocês vão ver que no próximo, a última parte da apresentação que eu trouxe, a gente vai ver que o investimento de cultura da empresa que eu trouxe é basicamente na área social. Tá? Criamos aqui alguns objetivos dentro desses blocos, que é de engajamento, marca e comercial, e o que a gente trabalha enquanto linha de ação para atingir cada um desses objetivos aqui maiores. Eu trouxe aqui um caso aplicado, que já é o resultado disso tudo, como é que a gente comunica isso. Não sei quem já teve oportunidade, de quem já viu. A gente chegou nesse momento com a Wilson Santos, que é uma empresa, não sei se vocês conhecem, uma empresa de operação portuária. Então, o negócio deles está muito relacionado a trazer e levar tudo de produto que a gente consome e que consomem lá fora de nós. Eles trabalham na costa brasileira inteira. Então, o negócio deles está muito relacionado ao movimento. Então, a gente chegou a essa causa aí, movimentando o futuro, nomeando a plataforma de Avante. Aqui só uma ilustração, para vocês entenderem um pouquinho a carinha dos projetos que eles costumam patrocinar. Basicamente, os projetos estão centrados na questão da capacitação e da formação de pessoas, especialmente de jovens. E eles têm um ponto muito importante, que é o relacionamento com a população dos locais de atuação deles, estabelecendo sempre relações duradouras. Diferentes de outros clientes que a gente tem, a Wilson Sons, eles não fazem patrocínios pontuais. Então, uma vez que eles abraçam um projeto, eles abraçam aquele projeto e continuam fazendo um patrocínio contínuo àqueles projetos, a não ser que a gente não tenha os resultados esperados. Mas, internamente, a nossa política é orientar mudanças para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, esse é um posicionamento diferente deles, muito interessante, que é esse, né, de contínuo. Não tem um projeto, não faça um projeto um ano, o outro ano que vem, não. Tem aqui de melhoria, de mudança, entendendo que aquilo cria um valor ali para a comunidade. Até porque, vou falar aqui no próximo dado, é uma empresa que está fazendo 180 anos de atuação no Brasil. Então, a gente está falando aqui uma empresa que tem relações duradouras com o país e com os fornecedores, com as empresas deles. A gente estabeleceu aqui esses valores que são solidez, realização, cooperação e comprometimento. E a gente teve o cuidado de determinar que valor cada projeto ia reforçar na marca. Então, toda a comunicação ressalta isso, que o projeto tal está relacionado ao valor Y da empresa, por conta disso, disso, aquilo. Tem toda uma justificativa por conta disso. O alinhamento dos investimentos com a identidade da marca, acho que eu já falei um pouco disso, né, sobre movimentando o futuro. Então, eles têm essa preocupação. Esse ano, na comemoração dos 180 anos, a gente criou esse mote, né, movimentando o futuro, porque a gente vai comemorar 180 anos passados pensando no futuro. Então, o foco está sempre em jovens, na capacitação, em trazer uma experiência nova, em mudança de vidas. A atuação deles passa bastante por isso. São sempre projetos com contrapartidas sociais muito fortes, porque é isso, né? Eles estão dentro das localidades de ação dele, desse entendimento de transformação, de mudança, de capacitação. Já falei isso, mas vamos lá. Investimentos centrados em ações de formação e capacitação, construção de futuro, realizações com impacto e transformações. Então, ao final desse processo de um ano inteiro, a gente construiu isso. A gente está desde 2014, né, Adão? 2014. A gente está desde 2014 lá, a gente começou super pequenininho, respondendo aquele slide lá de cima. Ah, mas a minha verba é tão pequenininha. Será que eu preciso? Precisa.
começamos a fazer pontualmente a lei do ISS. Isso também foi uma estratégia para a gente convencer a diretoria, né? Porque a gente trabalha muito com a comunicação. Então, a gente usou como estratégia, vamos começar com a lei do ISS, que é mais simples, a gente vai conseguir os resultados, vai mostrar resultados, a gente vai ampliando, e foi assim que a gente foi fazendo. Aí, no ano seguinte, a gente estava usando Rouanet, depois a gente começou a usar esporte, depois a gente começou a usar Fundo da Infância e Adolescência, a gente está estruturando agora para usar as leis locais dos locais que eles estão presentes, então a gente tem outros municípios com potencial também de investimento, que a gente vai começar a fazer essa estruturação, com o objetivo disso, de estar presente no mundo, de fazer parte dessa mudança. Bom, essa é a minha fala, obrigada. E chamo o Eduardo. Acho que eu vou abrir para perguntas, se o pessoal quiser, se você não se importar. Não, pode, estou aqui. Fica à vontade, Fabiana. Bem, galera, então, enquanto vocês preparam de você, Priscila tem pergunta? Então eu vou levantar uma bola aqui. Primeiro, assim, Fabiana, incrível mesmo, assim, até a Sagre tem 12 anos trabalhando também com lei de incentivo, e é muito legal ver o trabalho de vocês, esse conceito todo, como tudo isso é pensado. Tem um pouco do que eu falei, né, que o patrocínio não é dinheiro, né, o patrocínio é alinhamento. Se não tem um alinhamento, se não tem um conceito por trás, que a Baluarte mostrou aqui muito bem como faz, confesso que eu anotei um monte de coisa que eu vou levar para dentro do escritório também. Então, assim, apesar de a gente ter algumas coisas juntos, eu queria que, se você puder falar um pouquinho, eu achei muito interessante o conceito inicial da responsabilidade cultural, de responsabilidade social e empresarial, que é aquele conceito que foi criado há um tempo atrás, que as empresas têm uma responsabilidade com a sociedade, né? E a cultura, você mostrou ali, é um caminho dela cumprir esse papel que ela tem essa função social. E como você mostrou nas pesquisas, as pessoas veem as empresas como mais preparadas. Então, hoje, o consumidor, ele está exigente nesse sentido também. Ele quer comprar marcas que estejam associadas a projetos de responsabilidade social, que façam patrocínios culturais. Anos atrás, a gente não via isso. Hoje, na televisão, a gente vê comerciais como a NET, que fala, olha, a NET faz, claro, a gente faz patrocínio disso, disso e disso, e ela se vende como uma empresa moderna, de inovação e não sei o quê, mas que cumpre a sua responsabilidade social empresarial. Ela corre atrás disso. Então, se você puder falar um pouquinho mais disso, e eu acho que eu fiz o link aqui nas minhas anotações, de como isso a empresa tem essa obrigação, essa responsabilidade social, mas a questão do outro lado, da cidadania. É uma ferramenta de cidadania, de estimular. Achei muito legal você falar que hoje as pessoas, em geral, estão tendo um choque de cidadania. Tem um pouco isso, né? Eu acho que há 3, 5 anos atrás estava meio que cada um por si e vamos embora. De um tempo para cá, ficou na moda você ser cidadão. Você não ser o mais malandro, você está ganhando em cima. Não, hoje você ser cidadão, você cumprir suas obrigações como cidadão, está muito em alta. E acho que tem a ver com o que a empresa faz. Então, a empresa cumprir a responsabilidade social dela está em alta. Então, eu queria só levar esse ponto enquanto o pessoal vai trazer outras perguntas para a gente. Então, Marcos, eu acho que a gente tem duas questões aqui. A primeira é que, assim, acho que a empresa entende que, algumas, né? A gente está nesse processo há alguns anos já, eu acho que nos últimos anos mais fortemente, entendem o seu papel no mundo em transformação. Então, tem realmente que se estruturar para isso e entender esse posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, majoritariamente, a gente está falando de verbas incentivadas. Então, acho que, especialmente com verbas incentivadas, a gente tem que ser ainda muito mais criterioso, muito mais transparente, está bastante alinhado com o que é possível fazer com o uso de cada uma dessas leis. E esse processo é um processo em construção. A gente vê muito amadurecimento desde que a gente começou até o momento atual. Então, acho que desde que a gente começou, tinha muita coisa de inventar umas contrapartidas que não eram possíveis, e aí o produtor fica naquela, puxa, mas eu quero patrocínio, então vamos lá, vou
vou fazer essa contrapartida que ele estava me pedindo. Às vezes não estava no orçamento, às vezes ele não tinha nem estrutura para cumprir aquela contrapartida. A gente está entrando num outro momento, a gente está entrando num momento que é esse, de responsabilidade de fato. A gente está falando aqui de verba incentivada, então é isso. Eu preciso ser responsável com o que eu estou fazendo. É uma verba pública e a nossa orientação para todo mundo é essa. Contudo, apesar de ser uma verba pública, ela pode ser também benéfica para mim. Ela pode ser benéfica na medida em que eu me posiciono diante de algum fato, diante de alguma necessidade, em prol de alguma mudança. E é esse caminho que a gente busca, de alinhar, de fazer esse equilíbrio que eu representei ali com aquelas duas pedrinhas que ficam ali tentando se equilibrar, da empresa poder falar, poder comunicar, mas, de fato, agir da maneira que ela tem se comunicado. Então, a gente tenta construir isso com eles, temos conseguido aí uns resultados bastante positivos. Com certeza, está de parabéns. Eu também queria comentar, eu achei legal você falar da dependência que às vezes a gente cria, até aqui nesse debate aqui, em outros anos, e em outros fóruns também, eu já debati isso, de como as pessoas, não, que a lei tem que fazer. Ontem mesmo eu dei uma aqui e falei, não, mas a lei devia ser 100% CMS. Mais ou menos, né? O Estado também já dá bastante, até depois eu vou fazer minha culpa. Mas a gente não pode só querer do Estado. Às vezes o produtor cultural, o cidadão em si, né? Não, mas o Estado, o brasileiro em si também está muito... o Estado tem que dar isso, o Estado tem que dar aquilo. Ok, até um certo ponto, mas se você não tiver um bom planejamento, um alinhamento, preparo, estudo, pesquisa, não adianta ter Estado te dando incentivo que você não vai conseguir patrocínio. Não vai conseguir patrocínio. Não adianta botar a culpa no Estado, que a lei de incentivo é inacessível. É só para os grandes. Não é. Não é. E, como eu disse, não ficar dependendo do Estado. Tem gente que... Não, mas tem que abrir edital, tem que abrir edital, tem que abrir edital. Também acho. Mas será que você está batendo em todas as portas que você deveria? Eu acho, Marcos, que a gente tem atores em momentos diferentes. Eu acho que os editais, eles beneficiam um perfil, às vezes, de proponente, que está num momento que, de fato, aquele edital faz todo sentido, precisa existir. Mas entendo o que você está falando e concordo. Acho que a ação ativa também tem que ter no outro caminho, que é... A Baluarte começou muito assim, fazendo edital, trabalhando com edital, e a gente ganhava edital, realizava projeto. Com o amadurecimento do processo, a gente foi abandonando um pouco essa linha aí de só trabalhar edital, por isso que eu falo que faz parte do processo de amadurecimento, e acho que os editais têm que existir. Infelizmente, acho que com essa mudança da instrução normativa que a gente teve, a gente vai limitar bastante o acesso a novos produtores, a produtores pequenos nesse processo. Então, a gente tem que ter fundo, a gente tem que ter edital, a gente tem que ter espaço para todo mundo, em seus momentos, em suas realidades, conseguirem desenvolver os seus trabalhos. Agora, só complementando, no caso da Wilson, eu acho que usamos leis de incentivo, mas faz parte de um amadurecimento também da Wilson. Eles fazem também aporte em verba direta. Então, a gente conseguiu, às vezes, um projeto que recebia 50 mil de verba direta, a gente potencializou aquele projeto para usar uma lei do esporte, por exemplo, em que ele começou a ganhar um valor bem mais alto, e aquela verba que estava disponível para aquele projeto vai ser deslocada para outro projeto, que está em outro momento, com uma outra realidade. É um amadurecimento. Todas as empresas agem assim? Não, por 1000 motivos, que eu não vou entrar no mérito pessoal, assim, institucional de cada empresa, porque umas conseguem, outras não. Mas é um amadurecimento. Eu acho que é um processo evolutivo, um processo em que a gente faça uso das leis de incentivo e também tem a verba direta, mas defendemos lá, voltando para o primeiro ponto, que a gente precisa criar espaços para todos os formatos, todos os tamanhos de produtores. Então, às vezes, um produtor um pouco menor não vai conseguir acessar através da Lei Rouanet, que existam os editais, que eles comecem a ter suas produções, comecem a criar sua carteira de realizações. Eu acho que isso é extremamente importante. Acho que a gente tem que, usando uma palavra da moda, a gente tem que empoderar as pessoas para movimentarem também a realidade dentro do local onde elas estão atuando. É isso aí.
Bem, a Carla tocou num ponto legal, mas eu acho que eu não vou começar a discussão, que é da instrução normativa nova da Lei Rouanet. Eu acho que se a gente começar agora, a gente teria que ficar até o fim do seminário falando um pouco disso. É um assunto bem interessante, a gente vai fazer um curso em breve aqui na SPM também, de lei de incentivo, de repente a gente até fala alguma coisa, mas a gente vai ministrar esse curso aqui e a gente vai debater Lei Rouanet, vai debater os cases do mercado, os casos polêmicos que tem no mercado, qual o problema, o que não tem problema. Então, eu vou agradecer a presença então da Fabiana, a fala dela foi muito interessante. Assim, eu aprendi bastante, acho que todo mundo aqui também. Então, agradecer e parabenizar a Baluarte aí pelo trabalho, tá, Fabiana? Obrigado.